Você está ouvindo o programa Refrigério e Paz, programa da Ormesse, Ordem de Ministros Evangélicos do Estado do Ceará. E nós gostaríamos, nessa ocasião, de ler um texto da Palavra de Deus, já nesse momento que se aproxima o Natal, falando do sentido da vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo e dos fatos correlatos a este grande acontecimento. Portanto, eu gostaria de ler no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, o texto que traz o seguinte: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Nós temos aqui um relato interessantíssimo de magos, ou seja, sábios do Oriente. Homens que nós hoje denominaríamos de astrônomos, estudiosos das estrelas, do cosmos, da ordem da criação. E estes homens, não sabemos exatamente como, concluíram a partir de suas observações, de seus estudos, que uma determinada estrela os estava a guiar em direção a uma sublime pessoa que estava vindo ao mundo. Entenderam eles, por aquela estrela, que ela os conduziria a presenciar um grande evento. E então, observando a estrela e seguindo os referenciais que esta observação lhes possibilitava ter, eles foram em direção à Palestina, em direção a Israel. E foram ter em Jerusalém com o rei Herodes, porque em dado momento eles perderam a visão da estrela. E ao perguntarem a Herodes sobre onde deveria nascer o Messias, o Salvador, se ele tinha conhecimento daquilo, Herodes se inteirou do que a Bíblia dizia, o Velho Testamento dizia, com os sacerdotes, com os escribas, com os que interpretavam o Velho Testamento. E os tais lembraram-se de uma profecia que está no livro de Miqueias, de acordo com a qual o Salvador, o descendente de Davi, o Messias, ele nasceria na cidade de Belém. E então, a partir dessa orientação, os magos se encaminharam para Belém. Mas a intenção de Herodes não era boa, ele queria, de fato, aproveitar-se dos magos para saber pelos magos onde haveria de nascer o Messias, suspeitando que ele viria como um rei político para substituí-lo, e a sua finalidade era de matar o menino Jesus. Nós vimos que ao final da história os magos não retornaram para Herodes, porque foram avisados em sonhos de que o seu plano estratégico era perverso. Mas a Bíblia diz assim,
Versículo de número 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria. E aí ofertaram aquelas dádivas que nós já conhecemos, ouro, incenso, mirra, adoraram o menino Jesus. Mas eu quero aqui lhe chamar a atenção para um fato curioso. É que o estudo desses magos os fez chegar até Jerusalém. Não os fez chegar até Belém, não os fez chegar até onde estava o menino Jesus, mas os fez chegar bem próximos. De Jerusalém para Belém, o que os orientou foi a palavra escrita de Deus, que trazia a informação profética de ser em Belém o lugar do nascimento do Messias, do Salvador. E aqui nós aprendemos uma coisa importantíssima, é que há duas revelações. Uma revelação que nós chamaríamos de geral ou de natural, numa de suas subespécies, e uma revelação especial. A revelação geral, ela está sob duas formas. Uma são aquelas informações que as mais variadas culturas têm daquilo que foi passado aos primeiros pais da humanidade, Adão, Eva e seus imediatos descendentes. Sabiam de como Deus criara o mundo, sabiam da promessa do Redentor, porque Deus o dissera. Claro que quando as culturas foram se multiplicando, os povos se distribuindo nos espaços geográficos da Terra, essas informações foram misturadas com superstições, com fábulas, com mitos, e elas ficaram corrompidas, mas em meio às variedades, em meio às deturpações, resíduos de verdade permaneceram. É assim que nós temos em variadas culturas uma memória da criação, do dilúvio e uma promessa de Redentor. Essa é uma parte da revelação geral, uma parte, digamos assim, que nos foi legada historicamente. Um legado histórico em todas as culturas daquilo que foi revelado aos primeiros pais nos primórdios da história humana. A outra parte da revelação geral é o que nós chamamos de revelação natural. Nós podemos saber alguma coisa sobre Deus observando a natureza. Ela não apenas testifica de que há um Criador, de outro modo não teríamos como explicar satisfatoriamente a ordem do universo. De outro modo, não teríamos como explicar o porquê de as coisas mostrarem-se orientadas a propósitos, a finalidades, que se conjugam num todo harmônico, numa sinfonia bem orquestrada. Nós, por sua vez, podemos ver na criação a mão de um artista, por causa da beleza presente na criação, ou de uma mente racional, quando nos lembramos que a linguagem do mundo, a linguagem do cosmos, é matemática, é rítmica. Então, nós podemos ver que há como se conhecer algo sobre Deus através da natureza. Esses magos tinham essas duas coisas da revelação geral. Ele tinha algumas informações sobre o Messias, de outro modo não teriam assim interpretado a orientação da estrela. E eles podiam perceber a mão de Deus os conduzindo através do que eles estavam vendo por seus estudos e observações na natureza. Meus prezados ouvintes dessa ocasião, eu quero lembrá-los disso, que a revelação geral é um testemunho fidedigno de que Deus é verdadeiro. E ela sempre coincide com a revelação especial. A Bíblia e a natureza são os dois livros de Deus e convergem. Como dizia João Calvino, a natureza é o teatro da glória de Deus. E nós acreditamos que o que vamos ler no livro da natureza não irá contradizer o que está na revelação especial. E o que está na revelação especial
vai se mostrar convalidado no que lemos no livro da natureza. Hoje em dia, entretanto, nós estamos vendo cumprir-se o que diz a Bíblia em Romanos 1, 22. É que os homens, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Eu fico pasmo quando vejo cientistas de gabarito tentando contar como é que o mundo surgiu e explicando em detalhes o Big Bang, a formação dos planetas ou a evolução dos seres até constituir-se o homem. Como é que ele pode saber de maneira tão detalhada que as coisas tenham se sucedido do modo como ele conta? Aliás, percebemos que entre os cientistas gabaritados há uma variação no contar dessas histórias. Me impressiona como eles se arriscam a detalhes, como eles se arriscam a dizer sobre o número de anos para uma ou outra coisa se constituir. Como nós poderíamos saber do que aconteceu antes que nós existíssemos? Nós, que digo aqui, não sou eu e você, mas a própria espécie humana. Como é que nós poderíamos conhecer como aconteceram coisas que estavam submetidas a condições diferentes daquelas que agora estão presentes na natureza? Como é que nós podemos saber quais eram os mecanismos que funcionavam antes de as coisas se tornarem conforme os mecanismos que agora nós presenciamos nelas? Estas pessoas, portanto, são orgulhosas, soberbas e querem se pôr no lugar de Deus, porque só há uma pessoa que realmente pode saber como o mundo foi criado e como as coisas se constituíram. E esta pessoa é o próprio Deus, que fez todas as coisas. Quando nós acreditamos no relato bíblico da criação, nós o fazemos com base em uma testemunha. O próprio Criador, que fez todas as coisas, estava lá para nos contar como foi, e cremos que a Bíblia, muito embora tenha sido escrita por homens, eles estavam inspirados por Deus e ela é a palavra de Deus para todos nós. Uma coisa interessante é que os cientistas de hoje dizem assim: bem, como o mundo se constituiu, nós sabemos. Big Bang, evolução. Agora, se o mundo foi constituído por Deus, aí é uma incógnita. E você é livre para acreditar que foi Deus que administrou essa evolução, essa explosão cósmica ou não. Na Bíblia nós encontramos o inverso. A Bíblia mostra claramente que nós não temos que duvidar que Deus fez o mundo, porque isso está evidente na criação. Ou seja, essa não é uma questão de fé, acreditar que Deus fez o mundo. Para a Bíblia, essa é uma questão factual, de fato. Veja o que a Bíblia Sagrada diz em Romanos, capítulo de número 1, versículos de número 19 e 20. Porquanto que de Deus se pode conhecer neles, nos homens, na criação, se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas obras invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Aqui diz que Deus mostra o seu eterno poder e divindade de modo claro nas coisas criadas, de modo que os homens são indesculpáveis. Não é uma questão de fé, é de evidência. Lá no Salmo 19, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, a partir do versículo 1, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. Então nós vemos claramente aqui que a Bíblia parte da premissa de que os céus proclamam a glória de Deus, que as coisas criadas deixam claras a eterna divindade e poder de Deus, que os homens são indesculpáveis. Essa não é questão de fé, é de evidência, reconhecer que há um Criador. Agora, é uma questão de fé saber como Ele criou. Veja como os evolucionistas invertem. Eles dizem se você vai crer em Deus como o condutor da evolução ou não, é um problema seu, é de fé. Agora, que foi a evolução é fato. Para a Bíblia é o contrário. Que foi Deus que criou é fato.
Agora, como ele criou, a maneira como ele criou, nós não estamos lá para ver. Qualquer maneira que nós aceitarmos como a criação se deu, é através da fé. O evolucionista pensa que tem evidências fáticas, mas na verdade ele não as tem. Ele crê na evolução, da mesma maneira que nós cremos na Bíblia. Cremos na forma como ela relata que Deus criou o homem. Veja como isso é verdade. Lá em Hebreus, capítulo de número 11, diz, versículo de número 3, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Portanto, a maneira como Deus criou o mundo a partir do nada, pela sua palavra, conforme está lá em Gênesis, é a maneira que nós cremos que Deus criou. Alguém diz, pastor, o Gênesis deve ser aceito todo literalmente? Bem, Deus falou de coisas que nós não temos como testemunhar pelos nossos sentidos hoje, porque são anteriores àquelas que nós vemos. Então, coisas simbólicas poderão estar ali até certo ponto. Mas o que quero dizer é que a melhor maneira de Deus falar como Ele criou o mundo é aquela ali para o nosso entendimento. Deus não falou daquela linguagem, como alguns supõem, de maneira mítica, alegórica, para ocultar e tornar difícil compreender o que nós poderíamos compreender pela ciência. Não. Aquela é a maneira melhor que temos de compreender como foi. A evolução é uma maneira infiel de explicar a origem do homem. Se tivesse sido dessa maneira, e se o homem pode entender, Deus a teria explicado. Aquela maneira que temos lá em Gênesis é a maneira mais próxima do que aconteceu, que está ao nosso alcance de compreender. Confiemos na palavra de Deus. Vamos orar nesse momento e eu lhe convido aí para a nossa igreja num culto de domingo às 18h30. Igreja Batista Renovada Moriá, Rua Nogueira Cioli, 2195, próximo à Avenida Antônio Salles. Oremos a Deus. Pai querido e santo, aplica a Tua palavra ao coração daqueles que a ouviram e faz, Senhor, a Tua verdade confirmar-se, mostrando que a natureza e a Tua palavra, meu Deus, testemunham conjuntamente de Deus, o nosso Criador, e pela Tua palavra escrita de Jesus Cristo, nosso Salvador. É a nossa súplica, gratos, em nome de Jesus. Amém. Você está ouvindo o programa Refrigério e Paz, programa da Ormesse, Ordem de Ministros Evangélicos do Estado do Ceará. Quem vos fala é o pastor Glauco Barreira Magalhães Filho, pastor da Igreja Batista Renovada Moriá. No programa passado nós falamos de como a revelação geral e a revelação especial coincidem, como os magos estudiosos das estrelas foram até certo ponto conduzidos por seus estudos até próximo aonde Jesus havia de nascer. Chegaram a Jerusalém e de lá para Belém foram orientados por aquilo que os sacerdotes lhes informaram, pelas profecias da palavra escrita de Deus concernentes ao lugar em que devia nascer o Messias. E lá, quando chegaram em Belém, não apenas viram o menino Jesus, mas a estrela que novamente os tinha guiado lá aparecera. E aí nós temos uma coisa interessante, a coincidência, conforme o dissemos, da palavra escrita com o testemunho que Deus dá de si através das coisas criadas, da revelação geral, da revelação natural, com a revelação especial, aquela que está contida na Bíblia. E na oportunidade nós falamos aludindo à criação, para que você soubesse que nós confiamos no relato bíblico da Escritura, que o homem soberbo julga poder falar de como as coisas vieram a existir, mas ele não estava lá para ser testemunha e ele não pode fazer relatos narrativos, inclusive fazendo menção a números de anos e sequência de acontecimentos para aquilo que não viu. Mas nós acreditamos no relato da Bíblia porque ela é fruto do testemunho daquele que não somente viu como as coisas vieram a existir, mas as constituiu e as criou, o nosso soberano e eterno Deus. Mas vamos continuar nossas considerações ainda em Mateus capítulo de número 2. Nós lemos na ocasião passada do versículo 1 ao 12, para abreviar, já que os que têm nos acompanhado
fizeram conosco a leitura, vamos ler desta feita a partir do versículo de número 10, que diz assim, Mateus 2, a partir do 10. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam um menino, com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Vejam bem, a vinda de Jesus a este mundo revolucionou todos os paradigmas. É interessante que nós tenhamos hoje inúmeras pessoas militantes nas academias, na política, cuja luta é exatamente subtrair as influências cristãs da sociedade ou colocar a sociedade sob uma nova vestimenta que nada tem a ver com a sua herança cristã. Eles colocam às vezes como se essa herança cristã houvesse sido opressora. Não há nenhuma coisa mais ignorante do que essa afirmação. É bom que nós saibamos que muitas coisas foram feitas, sim, erradas, em nome do cristianismo. A Inquisição, as cruzadas, o catolicismo romano fez coisas de grande maldade em nome do cristianismo. Mas é bom também que se diga que o referencial do cristianismo é Cristo. Mesmo quando Paulo disse, sede meus imitadores, ele disse, como eu sou de Cristo, ou seja, na proporção em que eu tenho imitado a Cristo. E Jesus não fez violência a ninguém, pelo contrário, ele mostrou-se manso e sofreu a violência dos homens. Os seus ensinos não foram bélicos. Qualquer um que lê o Sermão do Monte perceberá de maneira inequívoca isto daí. E aliás a Bíblia diz que o homem é perverso e mau. Até de seus discípulos Jesus disse, se vós sois maus, sabeis entretanto dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. O próprio Jesus disse, ninguém é bom no sentido perfeito, no sentido incontestável, senão Deus. Então, a Bíblia Sagrada mostra que a natureza humana é corruptível, é falível e, portanto, mesmo em nome do cristianismo, maldades poderiam ser feitas e, na verdade, tais maldades, em vez de negarem verdades cristãs, estariam confirmando, não no sentido de as verdades cristãs estarem de acordo com a maldade, mas no sentido de o diagnóstico que as verdades cristãs trazem do homem, de que ele é mau e perverso, portanto deve estar sob constante vigilância, são verdadeiras. A Bíblia nos conclama a constantes autoexames. A Bíblia mostra a nossa debilidade, até os seus heróis, obviamente que não Cristo, que era perfeito, mostram falibilidade. Os seus discípulos, às vezes, foram repreendidos por Jesus, os discípulos de Jesus, quando, por exemplo, quiseram, por terem sido tratados de maneira hostil em Samaria, que se enviasse do céu sobre aquela cidade fogo para destruí-la, ou quando disputavam entre si para que entre eles se pudesse saber quem era o maior, e Jesus disse, quem dentre vós quiser ser o maior, que seja servo de todos. Então, nós estamos aqui a falar não do que a cristandade tem feito, nós queremos falar do que o cristianismo fez e tem feito apesar da cristandade. Então nós podemos observar que antes de Jesus vir a este mundo, as pessoas eram reconhecidas não por sua condição humana, quando se tratava de lhes atribuir dignidade. Entre os gregos, somente os cidadãos eram detentores de dignidade, eles não tinham dignidade enquanto seres humanos, mas enquanto cidadãos. Estavam excluídos da cidadania as mulheres, os estrangeiros, os escravos. E, portanto, era uma dignidade seletiva e frágil, porque quando a pessoa
era, digamos assim, posta no exílio, excluída de sua cidade, ela já não valia mais nada. Ela tinha sua dignidade, portanto, pendente, dependente do Estado. Nós podemos observar como as mulheres eram tratadas antes do período cristão, e se muita coisa em relação aos maus-tratos à mulher ou concepções de inferioridade da mulher se mantiveram depois da chegada do cristianismo, não foram por causa do cristianismo, mas por causa do pensamento grego ainda muito influente na Idade Média. Porque nós percebemos que o cristianismo eleva a dignidade da mulher. Na época pré-cristã, a mulher sequer poderia dar testemunho num tribunal. Nós temos também que as crianças eram tidas como de valor inferior, porque o homem era mensurado pela sua capacidade de ser guerreiro, de defender a cidade. As crianças eram, portanto, colocadas em grau inferior, porque não tinham lá tantos músculos, porque não seriam tão facilmente instrumentalizadas para a defesa de uma cidade. Mas o que é que nós lemos acerca de Jesus? Que ele falou publicamente com uma mulher samaritana, e os discípulos também se espantaram com isso. Não era comum a um homem falar com uma mulher samaritana, para não dizer que ele era judeu e ela era samaritana, quebrando assim barreiras culturais e nacionais entre povos divididos. Além disso, poderíamos nos lembrar que ele era santo e ela era pecadora, para não dizer que ele era Deus e ela era humana. Veja quantas barreiras Jesus quebra num simples diálogo com a mulher samaritana. Nós podemos ver, por exemplo, que Jesus ressuscitado fez das mulheres suas primeiras testemunhas. Quando o testemunho das mulheres não era aceito nos tribunais por se dizer que eram histéricas, Jesus aparece às mulheres e faz suas testemunhas primeiras da sua ressurreição. Nós vemos que os discípulos quiseram certa feita impedir as mães de trazer as crianças até Jesus para que Jesus as pudesse abençoar, e Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus, portanto, deu valor às crianças, deu valor às mulheres, deu valor aos leprosos que eram marginalizados, colocados fora do contexto da vida social, mas Jesus os tocou. Isso é que é interessante, ele os curou tocando-os e, portanto, mostrou amor para com os débeis, para com os hipossuficientes, como hoje são chamados. Nós vemos Jesus acolhendo os pobres e repreendendo os ricos pela sua avareza. Então, Jesus realmente reformulou paradigmas e ele mostrou a dignidade que todo homem tem, independente de sua posição, independente de sua condição, pelo simples fato de ser homem. Primeiro, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e nisso todos se nivelam e todos são elevados em dignidade. Mas segundo, porque Deus escolheu fazer esse homem. E nessa encarnação, a humanidade ganha uma centralidade no plano divino. É interessante que ao fazer esse homem, Jesus escolheu vir em pobreza, vir numa família em que o representante era um carpinteiro, exatamente para mostrar o valor do ser humano enquanto tal, independentemente de seu status social, de sua posição econômica ou cultural. E aqui, quando Jesus aparece, nasce em Belém, nós vemos que estes magos vieram do Oriente. Eram homens cultos, pelos presentes que deram, sabemos que eram homens ricos, mas também foi noticiado aos pastores pelos anjos que Jesus havia nascido, e os pastores foram lá também. Os magos eram do Oriente, os pastores eram de Israel, os magos eram sábios, os pastores eram incultos, os magos eram ricos, os pastores eram pobres, mas todos se encontraram aos pés da manjedoura. É interessante notar que aqueles magos se dobraram diante de uma criança para adorar, porque reconheceram um Deus manifesto naquela criança. Portanto, eles tiveram essa humildade que a fé permite ter, de ver no pequeno o grande, de ver no finito o infinito.
de ver na singeleza a grandeza, e eles adoraram aquela criança, vendo ali, na verdade, o Deus encarnado. Interessante aquilo que apresentaram à criança: ouro, incenso, mirra e adoração. O ouro na Bíblia significa simbolicamente realeza. Jesus veio para ser rei, conforme o diz o Evangelho de Mateus, que o apresenta como rei. Eles ofereceram também incenso. Incenso é um ofício sacerdotal, incenso, melhor dizendo, está ligado a um ofício sacerdotal. Era o sacerdote que oferecia a Deus incenso. Portanto, o incenso apresenta Jesus como um ser humano ideal, que pode representar os demais, que são falíveis, na condição de sacerdote, e logo está coincidindo o incenso com a revelação que Lucas, o Evangelho de Lucas dá de Jesus, que o apresenta como um homem ideal. Mas eles ofereceram também mirra. Para ver a mirra é preciso cortar a árvore. O Evangelho de Marcos aponta Jesus como um servo sofredor, que leva as nossas necessidades sobre si, que sangra por nós. E por fim eles ofereceram uma adoração, reconhecendo ser Jesus Deus, e no Evangelho de João Jesus é apresentado como Deus, o Verbo que estava com Deus e era Deus e se fez carne e habitou entre nós. Portanto, quando ofereceram ouro, incenso, mirra e adoração, eles estavam reconhecendo Jesus conforme ele é revelado no Evangelho de Mateus como rei, conforme é revelado no Evangelho de Lucas como homem ideal, conforme é revelado no Evangelho de Marcos como servo sofredor e conforme é revelado no Evangelho de João como Deus encarnado. Interessante também observar que quando eles adoraram Jesus, prostrando-se, Maria estava presente, mas não foi a Maria que eles se prostraram, foi a Jesus. Diz assim o versículo 11: e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Não adoraram a Maria, adoraram a Jesus. Jesus aqui é Deus. É a Ele que você deve adorar. E nesse momento vamos fazer uma oração de gratidão a Deus, mas que você possa já se envolver nesse espírito natalino, reconhecendo como foi glorioso aquele dia que Jesus Cristo nasceu em Belém da Judéia. Convido você para os nossos cultos, Igreja Batista Renovada Moriá, Rua Nogueira Scioli, 2195, no bairro de Joaquim Távora ou Piedade, próximo à Avenida Antônio Salles. Vá ao nosso culto de Natal, 25 de dezembro, às 18h30, todo domingo às 18h30. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, graças te damos por este momento, rogando a Tua graça e Tua bênção sobre todos que ouviram a Tua palavra. Que Jesus Cristo seja entronizado, glorificado e amado por aqueles que ouviram esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Esse é o programa Refrigério e Paz, programa da Ormesse, Ordem de Ministros Evangélicos do Estado do Ceará. Quem vos fala é o pastor Glauco Barreira Magalhães Filho, pastor da Igreja Batista Moriá, em Fortaleza. Eu gostaria de convidá-lo, você que está a escutar e ver este programa, para acompanhar a leitura comigo de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo de número 46. Diz assim: disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Nós temos aqui um texto que retrata o cântico de Maria, ao ter notícia, ela, do grande privilégio que lhe seria dado, de em seu ventre ser gerado o Salvador. Ela entoou este cântico quando esteve com Isabel e adorou a Deus nesse momento de êxtase,
de grande alegria. É interessante nós notarmos o conteúdo do cântico de Maria, primeiramente. Maria fala do plano de Deus, da história, da misericórdia de Deus, fala de como ela foi agraciada, apesar de sua pequenez, pelo grande feito de Deus. Quando nós vemos os cânticos de hoje, as músicas religiosas de hoje, nós percebemos que elas falam muito pouco do caráter e dos atributos de Deus. Falam muito pouco do plano de Deus na história e são pobres teologicamente. Essas músicas estão mais a fazer alusão ao alívio de nossos problemas, de nossos fardos terrenos, temporais. Deus é mencionado mais como um socorro para os nossos dilemas circunstanciais da vida. Não digo que Deus não seja realmente o nosso amigo mais chegado que o irmão e não tenha solução para as nossas múltiplas dificuldades que passamos nessa vida. Mas esse tipo de cântico que pouco fala do Senhor, mas fala apenas de uma ação que nos transmite alívio, centrada, portanto, nas nossas necessidades, não na glória de Deus, não nos faz elevar a mente para a grandeza do Senhor. E, portanto, elas podem trazer uma certa emotividade momentânea, mas elas não nos deixam uma fé permanente. É preciso que nós, nos cânticos, alimentemos a nossa fé, falando dos atributos de Deus, da glória de Deus, da grandeza de Deus, de suas ações na história, de seu plano pelo qual, soberanamente, Ele organiza o cosmos e os acontecimentos. É preciso que nós celebremos a sua misericórdia e a sua graça redentora. Um cântico como esse de Maria é rico teologicamente. Ao lê-lo, nós ficamos sabendo de como é Deus, de qual o seu propósito, intento. E quando temos cânticos desse tipo, quando louvamos a Deus com hinos dessa natureza, nós aumentamos o nosso conhecimento de Deus, aumentamos a nossa percepção da grandeza, do poder de Deus e, portanto, a nossa confiança, nossa fé se estabelece e, por consequência, os problemas que nos pareciam grandes diante da grandeza desse Deus, que nós sabemos está a favor dos que nele creem, se tornam diminutos, insignificantes. E essa é a melhor maneira de conseguirmos a fé para vencermos o cotidiano. É não celebrarmos Deus em face ao cotidiano, mas celebrarmos Deus em sua grandeza intrínseca e em seus atos majestosos na história onde Ele desenvolve o seu plano redentor. Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Notemos que ela distingue a alma do espírito. A alma é a sede da vontade, dos pensamentos e das emoções, mas o espírito é a parte do homem que o coloca em sintonia com Deus, é onde habita no homem o Espírito de Deus. E aqui Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra. Uma tradução melhor seria exulta, porque não é aquela alegria emocional que está na alma, mas é aquela alegria sobrenatural, aquele êxtase espiritual de que ela está falando. Então a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. E nós temos a ordem também, Senhor e Salvador. Jesus não é Salvador senão daquele de quem Ele é Senhor. Deus não é Salvador senão daquele de quem Ele é Senhor primeiramente. Como alguém já disse, Jesus não levará ao céu nenhuma alma que também não governe. E aqui nós temos uma coisa importantíssima. Somos salvos pela fé, sim, mas a fé em Jesus como Senhor. E crendo nele como Senhor, não há outra atitude coerente com essa fé que não a rendição. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Portanto, eu devo crer nele como Senhor para que seja salvo. E, obviamente, a atitude coerente com esta fé é a de rendição. Jesus deve, portanto, se apoderar da minha vida para que possa salvá-la. E Maria faz alusão a isso. Também, de maneira mais macroscópica, nós poderíamos dizer que ela celebra o Senhor
ou celebra o nosso Deus como Senhor da história. E ao falar dele como Salvador, mostra para que fim ele administra a história, para a salvação dos que creem. Na verdade, o nosso Deus, que é Senhor do cosmos e Senhor da história, administra todas as coisas para consumar nelas o seu plano redentor, o seu plano salvífico. Maria, ao reconhecer em Deus o seu Salvador, também mostra que ela carece de salvação. Como nós, ela está na condição de pecadora, não de pecadora no sentido de viver na prática do pecado, porque ela era uma crente, uma serva de Deus, mas ela estava na condição de falibilidade e, por certo, teve pecado de que se arrepender ao longo da vida. Ela carecia, portanto, de Jesus como Salvador, tanto quanto nós. Logo, ela não é a nossa corredentora, mas ela foi também salva, como nós somos salvos, pelo único Redentor, conforme Atos 4,12, que é o Senhor Jesus Cristo. Em Atos 4,12 diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Maria também fala no versículo 48, porque atentou na baixeza da sua serva. Notemos mais uma vez, ela não se proclama senhora, mas sim serva. E ela não se coloca como a rainha do céu, mas fala de sua baixeza. Portanto, em todo momento, diferentemente do que muitos estão a fazer com Maria, Maria não atribui glória a si própria, senão somente a Deus. E mostra que o Senhor é que é soberano. No versículo 48, onde ela fala de sua baixeza e de sua condição de serva, ela também alude ao fato de que as gerações a chamarão bem-aventurada, ou seja, feliz. Bem-aventurado é ser feliz. Ela foi alguém feliz porque foi agraciada, ou seja, ela não está falando que as gerações seguintes iriam adorá-la, mas iriam se impressionar de que Deus, apesar de sua baixeza, apesar de sua condição de serva, tenha sido condescendente com ela a ponto de fazê-la ter um papel importante como esse. Ela está falando que desse modo ela iria ser reputada como feliz em gerações posteriores. No versículo 50 ela já está de novo a falar da misericórdia de Deus, a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Portanto, Maria, ela foi agraciada pelo Senhor para em seu ventre ser concebido Jesus, como Abraão foi agraciado para dele vir Jesus, para dele vir a nação de Israel, como Davi foi agraciado para ter a promessa de que o Messias seria proveniente da sua casa. Maria também foi agraciada, Abraão, Davi, Maria tem muito do que agradecer a Deus, porque não por seus méritos, mas antes pela grande misericórdia de Deus, foram integrados no plano divino para serem instrumentos para propósitos tão importantes. Aqui diz, no versículo de número 49, e santo é o seu nome. O versículo 49 diz, porque me fez grandes coisas, o poderoso, e santo é o seu nome. Quando ela diz que ele é santo, mostra que é santo de maneira exclusiva, ou pelo menos do modo como ele o é. Aqui diz que seu poder foi a razão de ela ter recebido de Deus grandes coisas, que ela atribui no versículo de número 50, a misericórdia de Deus. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem, com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes, e encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, auxiliou Israel, seu servo, recordando-se na sua misericórdia. Como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Note que Maria, ela mostra como Deus inverte posições. Aquele que tem elevada posição neste mundo, não se glorie nisso, não se sinta seguro nisso, porque Deus já alimentou os famintos e despediu vazios os ricos, porque Deus já encheu a estéril de filhos e fez a que podia procriar, ficar estéril, porque Deus já fez cair de seus tronos os grandes e já elevou os humildes. O seu governo na história mostra que tudo nesse mundo é passageiro, é efêmero, não merece confiança e que somente o Senhor é que merece a nossa confiança. Portanto, Deus muitas vezes está
surpreendendo-nos na história e invertendo posições para mostrar que nada neste mundo é confiável e seguro, senão estar servindo ao próprio Senhor. Maria fala da fidelidade de Deus em sua promessa para com Abraão, promessa referente ao Messias, ao Salvador. Ela diz como falou a nossos pais para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Ela está mostrando que o fato de o Messias vir naquele momento e ter sido em seu corpo concebido era a realização de um plano muito maior, muito mais elevado, muito mais antigo do que ela, que fazia inclusive referência às promessas de Deus a Abraão, Isaque e Jacó. Maria consegue ver, portanto, as posições efêmeras nesse mundo, consegue ver a glória de Deus, consegue ver o poder de Deus, a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas, o governo de Deus na história. Veja quantas coisas nós aprendemos sobre Deus nesse cântico de Maria. Desejamos que o Senhor nos inspire para que tenhamos cânticos dessa natureza. E notemos como ela está celebrando o Natal, porque ela está celebrando a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Ela está celebrando o Natal fazendo alusão aos feitos de Deus. Hoje em dia as pessoas no Natal, elas falam mais de si, de fraternidade, de virtude, de caridade. Claro que não estou dizendo que essas coisas são desprezíveis, mas muitas vezes elas falam mais do que elas vão fazer, de como elas vão se comportar. Elas trocam presentes como se o Natal fosse um momento em que nós estamos fazendo coisas. Na verdade, muita gente que faz o mal o ano todo no Natal alivia a sua consciência dando um presente a alguém, fazendo uma coisa do tipo. Mas o Natal, antes de tudo, é o que Deus fez por nós. Não é uma celebração das nossas próprias dádivas, das nossas próprias virtudes. É uma celebração do poder e da misericórdia de Deus para com todos nós. Eu gostaria de convidá-lo para ir a um de nossos cultos, aos domingos, às 18h30, ali na Igreja Batista Moriá, na rua Nogueira Acioli, 2195, próximo à Avenida Antônio Salles, próximo ao Colégio Salesiano. Fica no bairro de Joaquim Távora, ou Piedade, como popularmente chamado. No dia 25 de dezembro, teremos o nosso culto. Por volta das 19 horas estaremos começando. Você é nosso convidado para ir saber mais sobre o nascimento de Jesus Cristo. Vamos orar a Deus nesse momento. Pai querido e santo, graças te damos pelo teu amor, misericórdia e graça. Pedindo-te, Senhor, que teu Santo Espírito trabalhe no coração daqueles que ouviram esta palavra e que a faça eficaz, ó meu Deus, em suas vidas. Que possam, meu Deus, dobrarem-se diante da majestade de Cristo, reconhecê-lo como Senhor e recebê-lo como Salvador. Assim te pedimos, em tudo te sendo gratos e desejando te amar permanentemente, em nome de Jesus.